Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 12 de junho, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Que as graças do Pai, a paz de Cristo e o amor do Santo Espírito desçam sobre nós no dia de hoje. No Evangelho desse domingo, ouvimos Jesus informando a vinda do Espírito Santo aos seus discípulos. Ele, junto do Filho, proclama a verdade do Pai, pois em três pessoas são um único Deus. Que possamos nós amar como Deus Pai, sermos amados como Deus Filho e mergulharmos no amor que é o Espírito Santo. Se você deseja também encontrar esse amor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o Deus uno e trino a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o domingo seguinte à festa de Pentecostes, portanto hoje, é sempre o domingo da Santíssima Trindade. Hoje nós contemplamos esse grande mistério que a nossa mente não é capaz de abarcar, compreender, mas que a nossa fé reconhece. Nós cremos num único Deus, porque a divindade não pode se repartir, não pode se dividir, não pode se multiplicar, e só é possível que haja um único Deus, que com a sua grandeza, com a sua santidade, encha todas as coisas, e não há espaço para outro, porque só pode haver um Deus inigualável, incomparável. Mas nós ouvimos a palavra de Deus nos dizer, e a história da nossa salvação nos mostrou, que esse Deus que é único, que não se multiplica, que não se divide, ele é amor. Na primeira carta de São João, a Escritura diz: Deus é amor. Amor Pai, amor Filho, amor Espírito Santo. Uma só divindade, uma só natureza divina, que subsiste, que vive em três pessoas: Pai e Filho e Espírito Santo. Nós cremos que é assim. Deus veio a nós se manifestando assim, e o segredo é que agora, como cristãos, a gente aprenda a viver assim. Nossa amizade com Deus, nosso relacionamento com Deus, nossa história com Deus deve ser uma história, uma amizade, um relacionamento com o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas, quando falam Deus e quando imaginam que devem buscar a Deus ou falar com Deus, imaginam Deus talvez ou como alguma coisa muito grande e sem forma, ou então, quem sabe, como um Papai Noel bem grande, né? Mas a Bíblia nos diz, nós recebemos no batismo essa fé. Nosso Deus é Pai e Filho e Espírito Santo, e é assim que a gente deve conversar com Ele, conviver com Ele. Deus Pai, Deus Amor Pai, Ele nos trouxe à existência, Ele nos criou. A primeira leitura que nós ouvimos hoje fala da criação de todas as coisas com a sabedoria do Pai. Irmãos, nós corremos o risco de ver tantos problemas e tantos defeitos nas coisas que existem, que a gente corre o risco de esquecer que o Deus que fez todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, inclusive eu e você, é um Deus que fez todas as coisas com sabedoria. A mente de Deus é perfeita, e Ele fez todas as coisas, Ele quis, sonhou todas as coisas, Ele tem propósitos que são perfeitos. É verdade que a criação de Deus foi machucada, foi ferida pelo nosso pecado, e nós nos afastamos tantas vezes do propósito de Deus. Tudo isso é verdade, e é verdade que tudo isso acaba enfeiando o mundo ao redor da gente, o coração da gente mesmo. Mas não esqueça que no começo de tudo e no fim de tudo está um Deus que tem coração de Pai, e esse Deus que tem coração de Pai e que tem uma sabedoria perfeita, Ele tem caminhos seguros, Ele ainda está no controle, Ele ainda tem propósitos que estão de pé, apesar de muitas vezes a gente colocar dificuldades no caminho. Os propósitos de Deus continuam sendo perfeitos. Caso a gente esqueça disso, a gente corre o risco de se entregar para o desânimo. Está tudo perdido, esse mundo não tem jeito, minha vida não adianta. Ei, calma, alto lá. Você está esquecendo que no começo de tudo, e que lá na frente, no fim de tudo, existe um Deus que é Pai. E por mais que a gente às vezes atrapalhe as coisas, Ele não perde o controle de nada. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele fez tudo com sabedoria, e a sabedoria de Deus vai ter a última palavra. No nosso começo está Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Nossa vida não é uma série de fatalidades. O nosso mundo não é uma coisa sem sentido, como algumas pessoas acabam imaginando. Qual é o sentido que tem para eu viver, para eu tentar melhorar? Não, tudo faz muito sentido, porque no começo de tudo existe um Deus que tem amor de Pai, e que quis nos criar, e que sonhou com a gente para derramar na gente esse amor. Não esqueça, no começo, Deus. Não esqueça, os começos que valem a pena na nossa vida são sempre começos em Deus. Também na nossa vida diária, também nas nossas histórias de cada dia, a gente precisa lembrar disso. Se eu tenho algo a começar, se eu tenho algo a me empenhar, se eu tenho um ponto de partida e depois eu tenho um caminho a seguir, tudo isso vale a pena se no começo eu tenho Deus.
coisas que começam longe de Deus, coisas que não começam no amor de Deus, elas não começam bem. Portanto, de vez em quando, para a gente discernir se a gente tem que se envolver em alguma coisa, se a gente tem que dar um passo em alguma direção, a pergunta que a gente pode fazer para a gente mesmo é essa: o começo dessa história está em Deus? Porque se não tiver, pensa 10 vezes antes de começar essa história. Talvez essa história não seja legal. Se ela não começa em Deus, possivelmente ela te leva cada vez para mais longe dele. Tudo aquilo que vale a pena começa em Deus, começa no amor que vem de Deus. Mas o nosso Deus é amor Pai, é amor Filho. Desde toda eternidade e para toda eternidade, o Pai e o Filho vivem em comunhão de amor numa única divindade. O Filho de Deus, o Filho que é um só Deus com o Pai, se fez homem e veio ser nosso irmão e habitar entre nós. Sabe, é um pouquinho assustador quando a gente pergunta umas coisas na igreja. Eu não vou fazer isso agora porque eu não sou maluco, né? E a gente percebe que o pessoal às vezes esquece umas coisas, né? Se você perguntar para algumas pessoas: escuta, Jesus é Deus? Não, Jesus é o Filho de Deus. Mas elas não entendem que Filho de Deus quer dizer que Ele é Deus com o Pai. Afinal, vou usar uma comparação horrível, mas vamos lá: filho de peixe, pois é, né? Jesus é Filho de Deus de um jeito diferente do que eu e você somos. Aliás, nós só somos filhos de Deus porque Ele veio e nos fez filhos de Deus. Ele fez a gente entrar nessa história dele com o Pai. Jesus é o Verbo, é o Filho, é a palavra de Deus que se faz homem. Desde toda a eternidade, Ele é uma coisa só com o Pai. Ele é um só Deus com o Pai. Tudo que é do Pai é meu, Jesus disse no Evangelho de hoje. Sua divindade, sua santidade, sua glória, sua grandeza, tudo que é do Pai é meu. E o Filho de Deus um dia entra no nosso mundo, se faz nosso irmão, para nos trazer de volta para os propósitos do Pai, para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar a chance de ter recomeços. Irmãos, hoje nós ouvimos na segunda leitura: fomos perdoados, justificados, é a palavra que a Bíblia usa, e agora temos paz com Deus, o Pai, porque Jesus é a ponte perfeita entre o coração do Pai e o nosso coração. Jesus é a palavra do Pai. Portanto, tudo que o Pai do céu tinha no seu coração, o seu Filho trouxe a nós e colocou no nosso coração. Nós somos perdoados e salvos, porque o próprio Deus veio ao nosso encontro. Isso significa que a gente não se salva, a gente não se realiza, a gente não encontra, usando uma palavra que todo mundo usa, apesar de não ser muito clara, a gente só encontra felicidade quando a gente é encontrado por Ele. Dizer que o Filho de Deus veio nos salvar significa que sem Ele a gente estava perdido e não se encontrava, e sem Ele a gente continua perdido dentro da gente mesmo. Mas quando Ele entra na nossa vida e nos salva, Ele nos dá a felicidade para a qual Deus, o Pai, nos sonhou. Irmãos, a gente vive num mundo que ensina a gente que a gente tem que se fazer na vida, né? Você tem que construir a sua felicidade, você tem que se tornar isso ou aquilo. E hoje, se você for na internet, o que tem de palestra sobre torne-se isso e aquilo outro, seja uma pessoa de sucesso,
tudo dando a impressão de que se a gente suar e fizer, a gente chega lá. Bom, eu recomendo que você sue bastante, né? Trabalho faz bem para a saúde, né? Trabalhar, correr atrás do prejuízo e essas coisas todas costumam fazer bem. Mas não esqueça de uma coisa, tem algo que é o segredo, que só acontece dentro da gente quando a gente é encontrado por Ele e quando a gente se entrega nas mãos dEle. Enquanto esse encontro não acontece, você pode construir 1000 coisas, mas desculpe, nada vai ser o bastante. E você vai ter sempre a impressão de que está faltando um pouco mais. Eu vejo esse pessoal que rouba, né, assim, os que roubam e aparecem nas mídias, né, na TV, na internet. Fulano roubou 1 bilhão e não sei. Eu fico pensando, meu Deus, eu não sei nem o que é isso. E se essa pessoa morresse, nascesse 20 vezes, o que não vai acontecer, ela ainda ia continuar tendo dinheiro de só. Para que quis tanto? Poxa, podia roubar um pouquinho menos, né, cara? Pelo menos, roubava um pouquinho menos, deixava um pouco para os outros, né? De repente, não. No fundo, essa loucura, porque só pode ser uma loucura, só tem um nome para isso, né? Eu continuar me gastando e me arriscando por uma coisa que eu nem vou conseguir usufruir. Essa loucura só tem uma explicação, é que sempre parece que falta algo para quem não tem um encontro com Jesus Cristo, e falta mesmo. Só que o problema é que enquanto a gente não é encontrado por Ele, a gente continua querendo preencher o vazio com um monte de outras coisas, que nunca preenche. Aí o cara vai lá e rouba até não conseguir mais, que nem um governador antigo nosso, né, que está condenado a 158 anos de prisão, sei lá, né? Porque ele não tem como gastar o que ele roubou, nem que ele quisesse, porque ele continuou buscando e procurando num lugar que jamais preencheria a vida dele. Irmãos, quer dizer então que a gente só é inteiro, a gente só é preenchido de verdade quando Jesus Cristo, Filho de Deus, entra na história da gente. Enquanto Ele não faz parte da nossa história está incompleta. Fica uma sensação de vazio. Você pode querer colocar dinheiro, você pode querer colocar outras pessoas, afinal de contas nem todo mundo imagina que tem que roubar. Há pessoas que pensam, eu tenho que encontrar alguém, e aí procura e se envolve em cada furada e não acha, porque espera que alguém faça o que só Jesus Cristo pode fazer, que é preencher os espaços aqui dentro. Deus Filho veio até nós porque o nosso coração foi feito para Ele, e enquanto Ele não faz parte da nossa história, a gente pode tentar encher esse vazio com o mundo inteiro, mas não preenche. Quando Ele chega, a gente pode até não ter todo o resto que a gente gostaria, mas Ele torna a gente satisfeito. A palavrinha satisfeito é uma palavrinha legal da nossa língua. Satisfeito, a palavra satis em latim quer dizer preenchido, cheio, completo. Feito quer dizer feito, né? Então, satisfeito significa eu fui feito completo, eu fui feito cheio. Irmãos, quando a gente descobre satisfação em Jesus, eu posso não ter tudo que eu achava que queria, mas o que eu tenho me preenche por inteiro, faz valer a pena. Amor Pai, Deus Pai, amor Filho, Deus Filho, amor Espírito Santo, Deus Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. Jesus prometeu e derramou nos nossos corações o Espírito Santo, que é Deus vivendo em nós.
Na segunda leitura que a gente ouviu hoje, São Paulo disse assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa incrível. Você foi criado, você foi sonhado, você foi desejado por um Deus que é Pai, e que no coração dele, na mente dele, de maneira perfeita, sábia, trouxe você à existência. Você foi salvo pelo Filho de Deus, que se fez nosso irmão, que se deu por inteiro para nos tornar pessoas satisfeitas, feitas completas, inteiras. Você está sendo trabalhado, você está sendo santificado, você está sendo completado por Deus Espírito Santo que vive em você. Deus mesmo se encarrega de moldar a sua vida. Ele vai fazendo isso com a sua colaboração, ou seja, você labora junto, você trabalha junto com Ele, mas o mestre de obras, o arquiteto, aquele que tem os planos nas mãos e vai te indicando os passos a dar, é o Espírito Santo, que é Deus vivendo em você, para que você se torne tudo o que foi sonhado a seu respeito. O próprio Espírito Santo de Deus se encarrega de ter os planos nas mãos e indicar para você os passos que devem ser dados. Você não está perdido nesse trabalho, nessa obra que é a sua vida. Jogue fora da sua cabeça qualquer impressão de que você está com a vida descarrilhada, como se fosse um trem fora dos trilhos, qualquer impressão de que a sua vida está arruinada, virou um monte de ruínas, ou então que ela não tem muito sentido, eu vou empurrando com a barriga daqui, eu vou empurrando com a barriga de lá. Nada disso. Existe um Deus que tem nas mãos um plano de obra, existe um Deus que tem um projeto que Ele é capaz de realizar. Esse Deus vive dentro de você, e Ele aponta, e Ele mostra, e Ele ensina como você pode realizar cada coisa, se você tiver atenção, sensibilidade a Ele. Um grande santo que devia saber do que estava falando, Santo Agostinho, disse que passou a maior parte da vida dele procurando fora, longe, aquilo que um dia ele descobriu que estava dentro e muito perto. Eu acho que Santo Agostinho deve ter vivido algo que muitos de nós já devem estar experimentando, principalmente quem já passou dos 40, que é uma idade em que, em princípio, você já tem que ter um mínimo de juízo, né? Um mínimo, né? Aquela impressão de que, cara, eu passei a vida correndo, vai lá, corre lá, faz isso, vê, procura ele, e de repente eu estou descobrindo que é mais aqui, é mais dentro. A solução está mais aqui do que alguma coisa que eu possa pegar lá. E é a pura verdade, irmãos, porque a solução é sempre o Espírito Santo de Deus dirigindo os passos da gente. E Ele, você não precisa buscar longe, Ele está perto, mais perto de você do que qualquer outro. Agora, olha que coisa estranha, Ele continua perto e a gente vai para longe. Que coisa, né? Também faz parte da vida, né? Às vezes, o pessoal chega numas fases de crise. Não sei se você já passou por crise dos 30, dos 40, também depois tem a dos 50, a dos 60, a dos 70, né? Tem, né? Mas às vezes quando o pessoal está em crise, a sensação que você tem é que você tem que largar e procurar alguma coisa que você nem sabe muito bem o que é, longe. E algumas pessoas fazendo esse movimento acabam só trocando de problema, porque não percebem que o negócio está aqui. O problema está aqui e a solução também. O problema está nas embolações que a gente vive aqui, e a solução também está aqui. É o Senhor que pode ajudar a gente a amadurecer, a desfazer as embolações, ensinando a gente a viver uma vida simples, generosa,
amorosa, como Ele é amor. Irmãos, nós somos católicos, graças a Deus, e portanto nós todo dia devemos começar a nossa jornada em nome da Trindade. Mesmo você que não consegue ainda ter uma vida de oração um pouquinho mais regular, faço votos de que se anime para ter isso. Mesmo você, pelo menos você deve lembrar de manhã acordar, quando toca o pipipi do despertador, te dando aquele susto, né? Pipipi, né? Você deve lembrar de acordar e fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, lá vai, né? Pois é, nós começamos as nossas jornadas em nome da Trindade, mesmo que a gente não compreenda. Compreender quer dizer abarcar. Que bom que a gente não compreende, afinal Deus tem que ser um pouquinho maior do que o que cabe na cabeça da gente, né? A gente sabe que Ele é assim. Nós católicos vivemos mergulhados nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está no nosso começo. Ele é o Salvador que satisfaz, que enche os vazios da gente. O seu Espírito Santo dirige os nossos passos, nossas decisões, para que a gente acerte o nosso lugar no plano dessa obra perfeita que foi sonhada a nosso respeito. A gente vive mergulhado em Deus, você está cercado por Ele de todos os lados. Lembre disso, para que o seu olhar para a vida seja um pouco mais cheio de fé. Sua vida não é um amontoado de confusão, muito menos um amontoado de fracassos. Sua vida tem um sentido, tem um propósito. Busque no Senhor, atenção ao Senhor, para que você redescubra o seu motivo de viver. Você vai ver o quanto vale a pena. A Escritura diz que o nosso Deus, que existe, que vive, Pai, Filho e Espírito Santo, é amor. É a única frase da Bíblia que diz: Deus é ... Deus é amor. Pois então, se a gente vive mergulhado nesse Deus que ama a gente do começo ao fim, nesse Deus que ama a gente com amor, vai cuidando da gente, quanto mais a gente tem amizade com Ele, mais a gente aprende com Ele a amar na medida certa as pessoas que Ele vai colocando no caminho da gente. Deus é um de maneira perfeita. Ele ensina a gente a ter comunhão, a ter unidade uns com os outros. A nossa unidade vai ser sempre imperfeita, mas a gente pode aprender com o Senhor a aprimorá-la cada dia mais. A gente aprimora a nossa unidade em casa, na família da gente, na igreja da gente. A gente aprimora a nossa unidade perdoando, aprendendo com as nossas diferenças, contando uns com os outros. Tudo isso ajuda a gente, ensina a gente a ser mais um. Deus é um de maneira perfeita. A gente aprende com Ele a se tornar um pouquinho mais uns com os outros, se a gente tem amizade e comunhão com o Senhor em oração. Nossa vida com Deus faz muita diferença para melhor na nossa vida uns com os outros. Quanto mais a gente aprende a conviver com o Pai e o Filho e o Espírito Santo na nossa oração, mais a gente aprende a conviver uns com os outros, superando tensões, dificuldades e aprendendo a ter mais um coração uns com os outros. Irmãos, que nesse dia em que a gente contempla esse grande mistério da Santíssima Trindade, Deus uno e trino, Deus amor, que a gente possa lembrar e levar no coração essa certeza: minha vida é cuidada por Deus, é cercada por Deus, do começo ao fim. Eu tenho um motivo para viver, eu tenho um propósito a cumprir, existe um plano
de obras perfeito do Pai do céu a meu respeito. Ele me deu Jesus para que eu fosse salvo da perdição onde eu estava. Ele me deu Jesus para que eu me sinta satisfeito com Ele. Ele me deu o seu Espírito Santo para me guiar daqui para frente. Se eu tenho o meu Deus, pode faltar um monte de outras coisas, mas eu tenho o mais valioso, eu tenho o que não pode faltar, e com Ele eu posso recomeçar quantas vezes for preciso. Que a gente possa hoje, contemplando o Senhor, encontrar nele vigor para a nossa fé e aprender com Ele a ter um relacionamento um pouquinho melhor com quem está perto da gente. Ele é de maneira perfeita. A gente pode aprender a ser um pouquinho mais unido, um pouquinho mais perdoando, aceitando, suportando uns aos outros, apreciando as nossas diferenças, acreditando que a gente pode contar mais uns com os outros. Que a Santíssima Trindade nos ajude a viver como pessoas que sabem estar unidas, que sabem estar convivendo em amor, aprendendo dia a dia com o próprio Deus.